E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho The Hunters, com arte e roteiro de Israel Guedes. E já deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa classificação de 16 anos aqui é bem válida, não se esqueçam. O quadrinho conta com um estilo visual, um formato muito que remete muito aos mangás, e isso também está presente na história. Então nós temos aqui uma aventura com Kenichi, o protagonista, Shiro, um co-protagonista, Hanako, uma menina que a gente vai ver, e Satoshi, que é basicamente o melhor piloto de GTA dentro dessa história. Essa história ela acontece em um futuro razoavelmente próximo, em um país que lembra o Japão, contudo não. É uma coisa um tanto quanto estranha. Você, ao mesmo tempo que sente que existe uma presença bem grande de cultura japonesa, logo depois você tem um choque que demonstra que não é bem o caso. Pelo menos enquanto a gente está falando da parte inicial do mangá. Depois disso, essa sensação de deslocamento acaba. Mas nós temos aqui um protagonista que tem uma grande bagagem psicológica para lidar. Logo no início nós descobrimos que ele perdeu a irmã e acaba se envolvendo com uma organização sobrenatural. Esse envolvimento parece não ser tão acidental assim. Então a gente já tem nas primeiras páginas um pouco de contato de como essas civilizações, essas organizações se comportam, como elas lutam. E uma coisa interessante dessa parte é que fica muito claro que a violência que vai ser mostrada nesse quadrinho, ela talvez não seja visceral, mas ela é extrema o suficiente. E aí começa a ter uma pequena dissonância, na minha opinião. Nós temos um quadrinho com momentos engraçados, piadas, que vem junto com cenas um tanto quanto sérias, e em alguns momentos isso parece um pouco estranho, sabe? Dá às vezes uma certa atrapalhada no fluxo da história. Contudo, não é algo que me tirou o interesse, porque eu gostei bastante da maneira como os personagens interagem um com os outros nesses momentos mais sóbrios, e eventualmente as diferenças que cada um deles tem, que são grandes o suficiente para tornar eles únicos. Eventualmente a gente chega em uma parte da história onde acontece um twist, que talvez tire o protagonismo do Kenichi eventualmente, ou coloca esse protagonismo sobre uma lente diferente. No geral, essa história, que é um compilado dos primeiros 5 capítulos do que foi publicado online, ela me agradou bastante. Ela tem alguns problemas, como falei, de passe, né, de fluxo. A arte, em alguns pontos, ela deixa um pouco a desejar, como a gente pode ver aqui nesse pequeno detalhes. Embora, novamente, é possível entender que
o artista ainda estava tentando se estabelecer nesses primeiros volumes. Então, a gente tem uma arte que entrega o suficiente para manter a história atraente, mas eu também acho que nós vamos ver eventualmente uma evolução muito boa desse artista, do Israel, nas próximas edições. É uma história interessante. Você termina esses primeiros volumes com, eu diria, mais dúvidas do que respostas, tanto quanto ao enredo, como também a personalidade de cada um dos personagens. E eu achei que para um trabalho feito por uma pessoa só, está muito bem produzido. Eu recomendo. É isso.